Bora, povo, ficar de pé? Agora sim eu vou orar. E aí, você já estava... Não é saudade que fala, né? Necessidade. Necessidade, Léo, tô passando por guerra, preciso de ajuda. Ó, eu achei que a aula de hoje a gente ia falar sobre as qualidades do chamado, tipo, a pessoa foi chamada para mestre, etc. Não é isso, tá? Isso aí, eu acho que, se eu não me engano, é daqui dois sábados. O que a gente vai ver hoje? Como descobrir o meu chamado. Então, o que Jesus me chamou para fazer? Nós temos muita dúvida, principalmente quando a gente chega na igreja, mas vou fazer só isso, vou parar aqui, eu vou para um lado, o pastor me colocou nisso, eu não estou me sentindo feliz, mas eu não quero desagradar o pastor, ou as irmãs me chamaram para fazer isso. Então, assim, vou falar um negócio para vocês. Cuidado se vocês estiverem fazendo algo que Jesus não chamou vocês para fazer. Por quê? Porque vocês vão ficar insatisfeitos, não vão ter prazer naquilo, e não é questão de agradar a homens, mas é questão de agradar você, o seu coração, o seu chamado e a Jesus, tá? Então, às vezes, a gente vai ter que falar não para o homem e sim para Jesus, tá bom? A gente vai ver isso hoje, como que desperta, como que alimenta, assim por diante. Beleza, povo? Vocês estão aí? Vocês estão com sono? Frio não é, né? Tá quente? Almoçaram agora? Quem que dormiu depois do almoço? Deixa eu ver. Tinha que ser, né? Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, reunidos na Tua presença e diante do Teu Filho Jesus Cristo. Nós pedimos pelo poderoso nome dEle, que tudo aquilo que for feito, tudo aquilo que for falado e disseminado aqui, seja de acordo com a Tua vontade, com o Teu desejo, com aquilo que o Senhor tem, Senhor, para realizar na vida de cada filho Teu. E nós estamos pedindo, Senhor, para que não seja só mais um sábado, mas seja um sábado diferente, que seja um sábado em que os teus filhos entendam a realidade e a verdadeira importância de um chamado, a verdadeira importância de fazer a tua vontade e sentir prazer naquilo que o Senhor chamou eles para fazer. Que toda barreira, Pai, que tenta impedir aquilo que só há de disseminar no meio do teu povo, nós lançamos por terra e cancelamos ela agora pelo poder e pela autoridade que existe no nome de Jesus. E nós pedimos para que os corações se abram a partir de agora, que caia por terra todo espírito de religiosidade, todo espírito de confronto, de afronta, e tudo aquilo que veio, Senhor, com o propósito de tentar denegrir aquilo que Jesus tem para discernir no meio do teu povo, para disseminar no meio do teu povo. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração, e os irmãos confirmam dizendo... Amém. Muito bem, podem se sentar. Deixa eu falar algo para vocês antes de começar a aula. Nós estamos lidando com um tema, não esse, o do curso em geral. E vocês vão aprender, vou apagar essa luz aí de trás, isso aí esquenta muito. Vocês vão aprender na prática o que vocês devem fazer, por exemplo, diante de uma situação de libertação e assim por diante. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Tem gente que defende que o mal não consegue tocar naqueles que são de Deus ou naqueles que se colocam em posição. E realmente, enquanto você estiver na posição, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, ele não te toca. Mas nós somos seres humanos. Talvez você vai ficar um período da sua vida, 1 mês, 2 meses, não afastado da igreja, mas em uma comunhão não tão ativa com Deus. Léo, por que você está falando isso? Eu vou mostrar para vocês depois um testemunho de uma pastora, ela se denomina pastora, e também de um pastor, que foi mexer com um trabalho de libertação e ficaram paralíticos. Paralíticos. Por quê? Porque muito provavelmente o diabo encontrou uma forma de entrar na vida deles e fazer uma arruaça com a vida deles. Então, vocês precisam entender que o processo de se entregar para Jesus é um processo que não tem mais volta. Não existe retroceder, somente avançar. Então, o degrau que vocês alcançaram, ou vocês permaneçam nele, ou vocês subam mais um.
Porque se vocês retrocederem, não é que isso é a brecha, tá? Mas pode ser que o teu ânimo, a tua motivação, a tua vontade de buscar vai se perdendo e aí você vai cedendo pro diabo sem perceber. E logo ele já entrou e fez uma arruaça na sua vida. Então, realmente, aqueles que estão em Deus, aqueles que buscam a Deus, o maligno não toca. Eu vou ensinar vocês. Nós temos arma de defesa, nós temos arma de ataque para enfrentar as trevas. Às vezes você está na posição, mas tem alguém na sua casa que não está na posição. Então pode ser que o diabo encontre a brecha, então aquela pessoa precisa ser resguardada de oração. Então, não é simplesmente entrar com uma armadura, com uma espada e com um escudo e falar quero guerrear. Vocês precisam proteger aqueles que vocês gostam, aqueles que vocês amam, porque se o diabo encontrar uma oportunidade de afligir alguém na sua casa, ele vai fazer isso. Tá bom? Então, quando eu comecei a dar esse curso, eu não contei isso para vocês, mas muitas das vezes eu escuto o diabo falar dentro da minha cabeça, tá? Ó, dentro da sua mente, pode falar a sua consciência, se fosse eu notava. Pode falar o Espírito Santo e pode falar o diabo. Léo, o diabo pode falar dentro da minha cabeça? Pode. Ele não pode ler o que está aí dentro, nem saber o que você está pensando, tá? Mas ele consegue falar dentro da sua cabeça. Vou contar 2 testemunhos para vocês poderem entender. O primeiro, uma vez eu fui orar por um moço. Quando eu coloquei a mão na cabeça dele, a voz do diabo falou muito forte dentro da minha cabeça, da minha mente. Não fala com ele porque ele é meu. Isso foi o que ele disse. Automaticamente minha perna já bambeou e minha fé foi embora. Gente, vocês acham que é simples ouvir, presenciar? Se nós não estivermos em consagração, é muito duro, tá? A gente vai tremer na base mesmo. E a segunda vez foi quando eu comecei a dar o curso, que eu fui na frente do espelho, estava na frente do espelho, se eu não me engano, estava arrumando meu cabelo, escovando o dente, e o diabo falou dentro da minha mente de novo. O que ele falou? Ele falou assim, ó, você acha que você vai fazer o que você quiser e ninguém da sua família vai ser afetado. Eu vou atacar a sua família. Foi o que ele me disse. Então, eu estou falando isso para vocês poderem entender que nós não estamos lidando com qualquer coisa. Você não está lidando com o ser humano. Você está lidando com seres que não cansam, não dormem e trabalham dia e noite incessantemente para ver a sua destruição. Então vocês precisam levar isso a sério, tá bom? Eu sei que hoje muita gente não veio, vai ter saída, se eu não me engano, com as irmãs, né? E também vai ter saída com os jovens. Eu vou tentar acelerar aqui para acabar rápido. Mas assim, irmãos, vocês precisam levar isso a sério, tá bom? E cada detalhe das aulas, cada parte das aulas vai construindo um quebra-cabeça dentro de vocês, para que no final esse quebra-cabeça saia montado. Beleza? Alô? Alô? Beleza pode ser respondido com beleza, com amém, com glória, viu? Nós estamos fora da igreja agora. Bom, o que vocês precisam entender? Como que eu descubro o meu chamado? Isso aqui é a pergunta de $1 milhão, né? Do Silvio Santos. Como que eu descubro o meu chamado? Presta atenção. Se vocês souberem isso aqui, ó, vocês vão... A palavra aqui correta é acelerar. E muito, o que Deus tem na tua vida. Vou contar um segredo para vocês. Se vocês fizerem isso aqui de forma correta, vocês vão adiantar anos-luz do chamado de vocês. Porque isso aqui vai ficar definido dentro de você o que realmente Jesus chamou para fazer. Então você não vai ter inclino para cá ou inclino para lá. Você vai focar em uma única coisa e essa coisa vai crescer. Tem uma teoria que quando você foca em vários pontos, você tem vários pontos crescendo ao mesmo tempo. Porém, como a sua energia está distendida em vários pontos, isso aqui vai crescer muito devagar. Então vai crescer pouquinho. Todos os 5 pontos, por exemplo, aqui, cresce um pouquinho. Se você pegar a energia e despender tudo para um lugar só, esse único ponto cresce a soma dos 5. Então, se você entender e direcionar o foco da tua energia, você vai crescer muito naquela área. Entenderam? É por isso que tudo que você quer avançar, você tem que depositar tempo e energia. Amém? Vamos entender uma coisa aqui, vamos lá. Parou de pegar.
Uma coisa. Ah. Beleza? Vamos lá, ó. Como nós somos chamados por Deus? Quem nos chama é Jesus. Então preste atenção, não é o Espírito Santo que te chamou, não é o Deus Pai que te chamou, quem te chamou é Jesus. Por que é Jesus quem chama? A pessoa de Jesus da Trindade. Porque Jesus é o cabeça da igreja. E os chamados são para servir a igreja. É por isso que quem dá o chamado é Cristo. A gente vai ler Efésios capítulo 4, do verso 10 ao verso 12. Cadê as espadas? Não vem com o celular não, que eu vou quebrar esse celular hoje, hein? Tô brincando. Vai lá, Miguel, você já está com a Bíblia aberta. Quer que acende a luz aí ou estou enxergando, varão? Então vai. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então presta atenção, eu vou te falar. Todas as vezes que Jesus chama alguém, é para edificar a igreja. Então já tira o teu cavalinho da chuva se você quiser ser chamado, porque você quer aparecer, ou porque você quer que as pessoas te vejam, ou porque qualquer outra coisa que não seja edificar a igreja. Se você estiver pensando nisso, você não quer púlpito, você não quer altar, você quer um palco. Presta atenção que eu vou falar de novo. Quando a pessoa, ela entende que Jesus chamou ela e ela é importante, que ela tem necessidade de atenção. Quando a pessoa ela acha que Jesus chamou ela para aparecer, ou porque ela precisa de pessoas elogiando ela não está cumprindo o papel de subir num altar e edificar a igreja. Ela está subindo num palco. Quem precisa de atenção é ator, é atriz, é cantor, é cantora. Nós não precisamos de atenção. Nós direcionamos a atenção para Jesus. Entenderam? Então vocês vão edificar a igreja. Então se o chamado é de mestre, você vai ensinar a igreja. Se o chamado é de pastor, você vai pastorear a igreja. Se o chamado é de apóstolo, você vai inaugurar igrejas. E assim sucessivamente. Tá bom? Muito bem. Tá, agora é que vem o porém aqui, ó. Antes de você nascer, o desejo daquilo que Jesus chamou para fazer já estava dentro de você. Ah, Léo, mas eu gosto de louvar um pouquinho. Quando eu tenho oportunidade para pregar, eu também me sinto muito bem. Quem falou que não tem quem canta e louva? Quem louva e prega? Claro que tem. Tá? Então, mas sempre vai ter um que vai dominar. Sempre vai ter um que você, não é que você vai se destacar, mas que a graça de Deus sobre aquilo em você é maior. Tudo que você despende tempo e atenção, você melhora. Ó, vou liberar uma aqui agora para vocês. Todo talento é aprimorado pelo próprio homem. Todo dom, o homem consegue aprimorar, porém, ele precisa do Espírito Santo. É por isso que uma pessoa pode cantar bem. Ela pode melhorar a entonação, ela pode melhorar a afinação dela. Mas uma pessoa que às vezes não canta nada, se ela pegar o microfone e louvar do jeito dela, mas se tiver graça de Deus, e se ela estiver debaixo de um chamado, a glória manifesta com essa e não manifesta com a outra. Jesus está pouco preocupado para afinação. A igreja ama afinação. A igreja ama quando alguém pega o microfone, que é bom de canto, e lá vai tom. A Tainá sabe falar melhor que eu isso aí. Tom de cima, tom de baixo, tom fino, tom grosso. Jesus está nem aí para isso aí. Jesus quer saber se aquilo que você está cantando é algo que você vive e algo que você está emanando do seu espírito. Porque o adorador adora em verdade e em espírito. Entenderam? Então assim, Léo, é possível alguém que não canta bem ter chamado para louvar? É. Por que é? Porque o talento da afinação você trabalha e melhora.
Agora a graça é somente Deus que coloca. Entenderam? Ninguém nasceu cantando perfeitamente. Claro que tem gente que é mais afinada, a gente compreende isso. Mas às vezes o afinado não consegue ministrar intenção e amor no louvor e aquele que não é afinado consegue. Entenderam? Então esquece o negócio de afinação, tá? Deus vai na contramão do mundo. Você quer ser bom para cantar, você vai pro palco. Beleza? Léo, por que você está falando isso? Porque tem gente que acha que não foi chamado para louvar porque não canta bem. É por isso que eu estou falando isso. Tem gente que acha que não foi chamado para pregar porque não prega bem. Só que se a tua pregação tiver graça e se você tiver um chamado para isso, a tua pregação passa mais a mensagem de Deus e toca mais no coração da igreja do que aquele que tem uma ótima homilética e sabe interpretar o texto perfeito. Do que aquele que diz, e do grego, os pregadores de hoje, para que estão com soluço, né? E não sei o que do grego, e não sei o que de Jesus. Irmão, esquece. Léo, você está falando que esse não foi chamado? Foi também. O que eu estou dizendo para você é que para você não ter medo, porque a sua performance não está boa agora. Tudo é trabalhável. Ninguém começou pregando bem, ninguém começou louvando bem. A primeira vez que você tem uma oportunidade, você sobe no púlpito, as tuas pernas tremem. Você olha para trás, você vê as pessoas te olhando, para frente o povo te olhando. Vou contar um segredo para vocês. As minhas primeiras pregações, 30% da mensagem era de zóio fechado. Eu falei, fecha o zóio que eu quero orar. E ficava lá orando, para não olhar para o povo me olhando. É assim, gente. O começo de todo mundo é difícil. Não é porque você não performa hoje que você não foi chamado para aquilo. Amém? Tira da tua cabeça esse negócio, hein? Talento é aperfeiçoável. Dom também é, porém precisa do Espírito Santo. Ninguém vai conseguir fazer Deus manifestar no chamado sem o Espírito Santo. Vou ensinar para vocês depois. Não vou adiantar não, vai. Alguém lê? Quem vai ler para mim? Quando também nos elegeu, nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis em amor. Então, muito antes de tudo acontecer, de terra ser criada, do pau quebrar lá em cima primeiro, dos demônios cair aqui embaixo, antes de tudo isso aí, eu entendo para mim, tá? Como meu entendimento. Você estava na consciência de Deus. Deus já sabia que você viria, mas você ainda não tinha sido gerado. Você ainda não tinha sido materializado. Entenderam? Inclusive, até o que Deus colocou dentro de você também já estava na consciência dele. O que você vai fazer, o teu chamado, etc. Léo, mas e o livre-arbítrio? Vou falar para vocês o que eu entendo sobre isso, tá? Se eu não me engano, Salmo 119, 115 ou 115, 19. Abre para mim lá, Salmo 115, 19. Deixa eu ver se é isso. É. Então não é. Então deve ser 119, 15. Não é não? Também não é, varão? 115, 19, 119, 15. Também não. Ou 119, 19. Leu 19. Tem 19? Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. E agora? Ó, tem um salmo que Davi vai escrever assim, ó. Antes que eu viesse na terra, a minha história já estava escrita no livro da palma das tuas mãos. Depois a gente procura na internet e mando para vocês o versículo. Antes que eu viesse na terra, a minha história já estava escrita no livro da palma das tuas mãos. Aí você fala, Léo, mas isso aí não é destino? E o livre-arbítrio? Presta atenção que eu vou te ensinar. Deus tem uma história para todos. Só que você também pode traçar a sua história. A partir do momento que você vem para Deus e você aceita Jesus, o que eu falei para vocês na aula quando vocês aceitam Jesus? Quando você aceita Jesus, você não aceita só Jesus. Você aceita a vida que Ele quer que você viva, não é isso? Quando você vem para Jesus, você para de viver a tua história para viver a que Ele definiu. Isso é o que eu creio.
Então, mesmo Deus escrevendo uma história para você, você pode recusá-la através do seu livre-arbítrio e viver como você quer. É isso que os ímpios fazem. Vivem como eles querem. Então, essa é a diferença. Quando a gente fala que Deus já tem a nossa história desde antes da fundação do mundo, é que todo mundo que disser sim, Jesus, eu quero você para a minha vida, já tem uma história de Deus para aquela pessoa. É por isso que a pessoa vem para a igreja, começa a vir profecia. Vou te usar para isso, vou te usar para aquilo. Mas como é que a pessoa sabe, se nunca me viu, nem sabe quem eu sou? Porque na história de Deus para você, já está escrito. E é questão de tempo para começar a acontecer. Deus, irmãos, ele gosta de uma coisa, eu vou falar um negócio para você, Deus gosta de surpreender. Deus é assim, ó, ele gosta de pegar o gago e falar assim, ó, eu vou te usar para pregar de uma forma sobrenatural. O gago vai falar, mas eu sou gago. Ele gosta de chegar num cara que não tem nem ele tem que vender o almoço para comprar janta, vai falar assim, ó, eu vou te fazer milionário. Deus gosta de fazer isso. Porque na história de Deus, aquela era a história para ele. É o que o versículo 139, 16. Nossa, eu tô mal demais de Bíblia. Os teus olhos viram e o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Todas essas coisas foram escritas. Que coisa? O que Davi estava vivendo. Já estava escrito. É por isso, irmãos, pensa o que eu vou te dizer. É por isso que quando uma profecia vem de Deus para você, ela só não vai se cumprir se você, em qualquer momento da sua vida, decidiu voltar a escrever a tua história de novo. Vou falar de novo, porque se você não anotava. Leo, toda a profecia se cumpre enquanto você permanecer em Deus, sim. Porque você está aceitando a história que Deus tem para você. A partir do momento que você fala, não quero mais, vou viver do meu jeito, aí não cumpre mais. É por isso que toda profecia que vem de Deus, se não cumpriu ainda, é só questão de tempo. Deus não falha com o que Ele diz. Entenderam? Léo, mas Deus me prometeu não sei o que em 2015. Uai. Se foi Deus que entregou e você não saiu da presença, porque não chegou o tempo. Presta atenção que eu vou falar outra coisa para você, né? Uma vez uma menina falou assim para mim, Léo, eu fiz um negócio atrasado, eu fiz um negócio errado, eu atrasei a bênção. Eu falei, não, você não atrasa nada. Pode atrasar aos olhos do homem, mas Deus sabe o momento correto de liberar aquilo que ia liberar para você. Aí você fala assim, ó, ô Léo, mas eu parei de buscar, eu desacelerei a busca. Por isso que o tempo da promessa está especificamente no tempo correto, que Deus sabe que você vai voltar a buscar. Mas se fosse uma pessoa, ela pode chegar a perder a bênção, se ela não voltar para Jesus, não fazer o caminho, ela não volta mais. Eu acredito que sim. Porque a promessa está atrelada à vida em comunhão com Cristo. Se ela afastou de Cristo, ela perde a promessa. É o que eu acredito. Tá? Porque assim, ó, quem vai garantir a promessa para ela? Aquele que prometeu. Só que se ela não vive com Cristo, não tem sentido essa promessa se cumprir mais. Entendeu? Agora, Léo, a pessoa se arrependeu, voltou. O tempo que Deus liberou a promessa, esse estado de transe da pessoa já estava inserido no liberar da promessa. É por isso. A pessoa fala, não se cumpriu porque desviou. Não é isso. Vou dar um exemplo para você entender. Deus libera algo para 20 anos de cumprimento. Deus não fala quantos anos para cumprir, tá? Mas Deus libera algo para 20 anos de cumprimento. Nesses 20 anos, a pessoa foi, voltou. Agora afirmou, começou a se entregar e cumpriu a promessa depois de 20 anos. Aí a pessoa fala, eu atrasei o cumprimento. Não atrasou. Deus sabia desse transe. Aí a pessoa fala, mas se a pessoa tivesse ficado firme, tinha cumprido antes. Não tinha. Porque ela não ia ficar firme. A história já estava escrita. Vocês estão o que Davi disse? A história já estava escrita. Agora, é claro que tem promessas que serão liberadas que não vão se cumprir. Por quê? Porque a pessoa vai se desviar de Cristo e vai permanecer desviada. Entenderam? Gente, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. Quando eu estava preparando essa aula, Deus tocou no meu coração e mandou falar o seguinte para vocês. Eu não quero que vocês acreditem em mim. E nem na minha linha de raciocínio. Eu estou expondo para vocês algo. Por exemplo, o nosso pastor acredita que a salvação não se perde. Eu acredito na perca. A gente vive em comunhão, mesma coisa. Ele não vai brigar comigo por conta disso, e nem eu vou brigar com ele por conta disso.
O que vocês precisam entender é que vocês precisam ouvir as histórias e criar um senso crítico de vocês. E saber defender esse ponto de vista é o mais importante. Esse negócio de, eu acredito que fulano falou, eu acredito que ciclano falou. Eu acreditava num monte de coisa, porque o líder da minha outra religião me falou, ou porque a minha família me ensinou desse jeito. Isso não é justificativo de acreditar em nada. Tudo que você acredita, você tem que ter respaldo para defender. Então, pessoas que nem sabem o que estão falando, eu nem discuto. Na verdade, eu não gosto de discussão. Mas se eu falar, eu acredito nisso porque eu fui ensinada assim, nem discute. Isso está enraizada nela. A pessoa não buscou, não aprendeu, não foi atrás, não viu ser assim mesmo. É por isso que a Bíblia diz assim, o Deus deste século cegou o entendimento. A pessoa não quer entender, ela quer acreditar naquilo de olho fechado. Existe uma venda que é colocada por Satanás. Entenderam? Então o que eu vou ensinar para vocês aqui, não é para você falar, é o Léo que está certo, é o fulano que está errado, o Léo que está errado, é o fulano que está certo. Não, eu estou ensinando para vocês aquilo que eu aprendi com base naquilo que eu estudei e naquilo que testifica no meu espírito e no meu coração. Mas em vocês pode ser diferente. E vocês vão olhar, vão aprender, vão pegar o que é bom para vocês, vão edificar o crescimento espiritual de vocês. Amém? Não vou colocar nada goela abaixo em vocês. Vocês têm a linha de pensamento de vocês, não quero que vocês acreditem em mim, e nem vou tentar fazer vocês acreditarem que eu estou certo, nada disso. Eu só quero que vocês criem esse senso crítico e aprendam a ter um centro de referência para defender. Beleza? Vocês precisam defender a fé de vocês, gente. Vai chegar um momento que se vocês não souberem defender a fé de vocês, o diabo vai envergonhar vocês, como ele tentou várias vezes quando eu me reunia com a minha família. Vocês precisam saber o porquê que vocês acreditam no que vocês acreditam. E saber defender isso com base bíblica. Entenderam? Isso é muito importante. Não se faz obreiro de excelência se você não souber defender aquilo que você acredita. Léo, como que eu sei defender? Com a Bíblia. Porque a hora que a pessoa fala alguma coisa, você fala, mas a Bíblia não diz isso. Acabou o debate. E ponto final. Agora, é claro, a Bíblia tem linhas de raciocínio diferentes. Então, se a pessoa tem uma linha como respaldo bíblico, é uma coisa. Se você tem outra linha, é outra coisa e segue normal. Caminhos iguais. Beleza, povo? Então, não é preciso acreditar em mim, não, tá bom? Ficou claro? Claro não ficou, né? Porque o Milton chegou e apagou a luz. Tô brincando, vamos lá. Olha o que eu escrevi aqui, O êxito do chamado e a plenitude. Léo, o que é plenitude? Deixa eu contar um negócio para vocês, agora vocês têm que aprender e anotar. Quando você atingir a plenitude do chamado, Jesus te recolhe. A cara que eles fizeram. É a plenitude do chamado, tá bom? É do chamado. O que é plenitude? É quando não há mais nada que você possa evoluir e alcançar. Não tem mais o que você ficar fazendo aqui na terra. Deus, Por isso que muitos servos de Deus morrem cedo. Atingiu a plenitude. E você acha que eles estão ligando de morrer cedo? Eles estão dando graças a Deus. Se eu estava sentado no púlpito, o Paulinho falou assim, Léo, se Jesus voltar agora, o que você faz? Eu falei, varão, nem que não volta para o povo. Se ele aparecer na minha frente, que eu tarraco nele, ele falou assim, você não sobe, você não levar eu. Vou ficar fazendo o que aqui, filho? Aí o Paulinho falou assim, não, tem umas contas para pagar. Eu falei, deixa as contas aí, rapaz, vai com ele, você é bobo. Tá tirando a preocupação, você quer colocar mais? Léo, mas e as promessas, e os chamados? Para de ser bobo. Você está indo para um lugar que te completa. Ei, não existe plenitude fora do céu. É por isso que as pessoas que não andam com Jesus não conseguem se sentir satisfeitas. Não estou falando de comida, eu estou falando das áreas da sua vida. Se você pegar o índice de suicídio, é maior em quem tem dinheiro do que quem não tem. É duro de escutar isso. A satisfação em todas as áreas só é encontrada em Jesus. Exceto do chamado. No chamado, Jesus te recolhe. Lê isso aqui para mim, Quem vai ler? Tem um monte de gente que não trouxe espada. Vocês vão sair daqui, eu vou fazer uma oração contrária. O bicho papão vai pegar vocês ali fora. Jesus? Vocês vão ver se é Jesus. Vai aparecer, cadê a espada que eu te dei? Cadê? Ninguém vai ler? O êxito no chamado só é alcançado se você estiver naquele que te escolheu. Não tem como você evoluir nem alcançar nada
fora de Deus. Alguém lê para mim Mateus 25, capítulo 14 e 15. Rápido. Ô, gente, eu vou pôr um ar-condicionado aqui, mas no 16, eu quero ver vocês dormir. 25, 14, 15. 25, 14 e 15. Porque isso também, como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. Para aí, lê essa última coisa que você leu. E a cada um... Presta atenção que eu vou te contar um segredo agora. Presta atenção agora, segredo. Os talentos são dados de acordo com a sua capacidade. Quem já ouviu alguém falar assim, ó, quem capacita é Deus? Mentira. Deus dá o talento. Quem se capacita é o homem. Presta atenção. Léo, eu quero pregar mais. Se você quer um talento ou mais talento para a área da palavra, você precisa se capacitar primeiro. Então você vai ter que ler mais Bíblia, sei lá, comprar curso, aprender com alguém. Aí sim Deus coloca. Primeiro você se capacita, depois vem o talento. É por isso que não vale a pena eu dar... eu vou falar um negócio aqui que vai doer nos irmãos agora. Pode falar ou não pode? Se você reclama, presta atenção. Se você reclama que você tem pouca oportunidade na igreja, seja para pregar, seja para louvar, ele não te chama porque você não prega bem ou porque você não louva bem, é porque está faltando talento. Você não está se capacitando. É dura, a verdade é dura. Irmãos, tem igreja que eu piso, vou falar um negócio para vocês, tem igreja que eu piso que eu sei que eu não vou pisar mais lá. Aí eu faço tudo que não pode, segundo a doutrina da igreja. É verdade. É que assim, deixa eu explicar um negócio para vocês. Tem lugares que vocês vão, depois que vocês já estiverem aí, caminhando bastante na fé, que aquilo que você carrega não condiz com aquilo que o ambiente carrega. Léo, significa que lá é trevas? Não, significa que lá pode ser uma atmosfera religiosa. E não condiz com aquilo que Jesus chamou para fazer, ué. Posso contar um exemplo, sim ou não? Fui pregar no congresso lá na Vargem. Eu pregando, quando veio a minha mão, ficou energizado. Nunca tinha sentido água, às vezes falava para mim, eu quero sentir também isso aí. Minha mão ficou energizada. E eu queria, juro, jogar aquela energia na menina. Eu estava orando para a menina ser batizada, eu ia jogar. Só que por ter gente, não fiquei sabendo, mas eu senti que tinha pessoas que estavam ali só me fiscalizando. Eu ia jogar na menina poder, ia jogar. Eu senti que era para mim fazer isso. Só que por ter gente lá, o que eu fiz? Ó, para você ver como é real o que eu estou te dizendo. Eu estava com a mão direita orando sobre ela e nada aconteceu. A minha mão esquerda ficou energizada. Eu ia jogar nela, ia jogar assim, não igual tá na Daiane, assim. E eu não fiz isso. Quando eu coloquei a minha mão esquerda sobre ela, ela foi batizada. Porque o poder estava nessa mão. Para de ser religioso. Mas está na tua mão, está no teu corpo inteiro. Não está. Deus trabalha com peculiaridade, com detalhe. Se tivesse um corpo inteiro, tinha batizado ela na mão direita. Irmão, Deus quebra protocolo, Deus faz do jeito dele. Se você não entender isso, você não consegue subir de nível para ser usado. Léo, você falou assim, a pessoa, você não está sendo usado, até a mão vai pregar e não está sendo usado, não é exemplo. Mas... Não, oportunidade. Oi? Oportunidade. Mas vamos supor, isso o líder da igreja também não tem esse lado, vamos supor, se o líder da igreja não tiver um bom relacionamento com o obreiro, por mais que o obreiro se capacite em casa, o líder da igreja não vai dar Não, sim, mas aí é um caso externo, né? Tô dizendo assim, tudo fluindo normalmente e a pessoa não consegue ter tanta oportunidade assim. E ela reclama por conta disso, entendeu? Eu tô falando de um cara reclamão que não se capacita. Não é um cara que tá, por exemplo, às vezes, por exemplo, hoje eu não tô legal, essa semana eu não tô legal para pregar, beleza. Eu não quero pregar essa semana, eu não vou aceitar o convite. Mas vira e mexe, vai vir outros. Entenderam? Às vezes não vem da tua igreja, por exemplo, não vem no culto ali, mas tem outras oportunidades, vem de outras igrejas, assim por diante. Tá? Então assim, pra vocês terem uma base. Quando eu comecei,
eu tava no nível, não no nível, tá? Mas tava assim, ó, no começo da caminhada de pregação, como o Celcinho tá hoje. O Celcinho tá aqui porque vai pregar hoje. Mas assim, ó, quando as pessoas começam a saber que você prega, vem muito convite. E aí do nada parou os convites. Quando eu comecei a pregar. Isso vai acontecer com muitos de vocês. E eu perguntei para ele, por que parou os convites? Porque eu tinha parado de ler Bíblia. Como é que eu quero pregar se eu não tenho mensagem para pregar? Foi só eu voltar a ler Bíblia que voltou os convites. Então Deus está esperando você se capacitar para te dar os talentos. Por exemplo, vou falar um negócio simples para você. Você pode ter uma revelação da palavra, da mensagem, que ninguém teve até hoje. Gente, Deus é um Deus de mistério, tem tanta coisa escondida em Deus, vocês não têm ideia. Não existe limite para Deus. Ah, essa mensagem aqui eu já escutei 100 diferentes pregações sobre ela, mas Deus pode dar uma diferente das 100. Então, por exemplo, um talento que Deus pode te dar, às vezes é uma revelação de uma mensagem. É um talento. Entenderam? Então você se capacita primeiro, depois Deus libera o talento. Deus libera pouco em quem se capacita pouco. Deus libera muito em quem se capacita muito. Porque Ele sabe que o talento vai ser multiplicado. Entenderam? Muito bem. Falei o que eu não podia falar aqui, né? Eu falei para vocês que o ensino vou soltar tudo aqui, irmãos. Aqui não tem ninguém me segurando. Presta atenção agora. O fogo foi colocado por Jesus. Léo, o que é fogo? Posso contar outro segredo para vocês? Vocês não vão ser religiosos e achar que eu estou mentindo. Não vão. Isso não tem na Bíblia. Ai, o herege, joga pedra. Eu acredito, Leonardo Brandi, acredita que o Espírito Santo, naquele mora, mas ele se concentra aqui, ó. No centro de você. Eu digo isso por experiências práticas e por testemunhos que eu já ouvi. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, aqui começou a borbulhar, a pegar fogo, aquilo subiu e explodiu na minha boca. Quando eu estava orando para o pai do Talinho, aqui no mesmo local, começou a pegar fogo, aquilo veio e tomou o meu corpo inteiro. Então, meio que o foco, o centro, eu acredito que seja aqui. Claro que isso pode enraizar, mas eu acredito que seja aqui. Então esse fogo que eu estou falando queima onde? No coração. No local do coração. A sua inclinação está aqui. É aqui, vem daqui. É por isso que o coração é um órgão de sentimentos. Tá bom? Aqui que mora, tipo, o bem, não o bem e o mal, mas a malícia ou a bondade. E assim vocês entenderam. A raiva, a mansidão, a paz, o ódio. Entenderam? Está aqui. Então, quando eu falo o fogo foi colocado por Jesus, é aquilo que já está queimando aí dentro. Então não é na ponta do dedão do pé. Meu dedão tem chamado para profeta. Mentira. Não, sem brincadeira agora. Eu acredito que o Espírito Santo faz morada. O centro do poder é aqui. É o que eu acredito, tá? Eu falei para vocês no começo da aula, vocês não precisam acreditar em mim. Estou compartilhando com vocês testemunhos. Tá bom? Aquilo que eu creio. Isso não tem em Bíblia. Isso não tem na Bíblia. O fogo é o chamado. A inclinação do seu coração. O sentido para onde ele queima ou o sentido em que ele queima. Presta atenção que eu vou te dizer agora. Todo fogo recebe lenha quando você está de frente com aquilo que Jesus chamou para fazer. Fala de novo. Eu vejo aquela irmã louvando. Eu queria louvar igual ela. Não é inveja, tá? Pode ser inveja também, não sei, depende, né? Quem vê a intenção do coração é Deus, né? Mas assim, o teu coração inclina para aquilo. Você quer fazer aquilo também. Você almeja fazer aquilo também. O meu chamado não nasceu na igreja. Quer dizer, o chamado de todos vocês. Tipo assim, não foi descoberto na igreja, tá? Porque eu acabei de falar que vocês nasceram com ele. Na igreja evangélica, tá? Tinha um evento na outra igreja que eu frequentava, chamava Cerco de Jericó. Aí veio um cara uma vez pregar. Rapaz, eu nem gostava de nada disso aí, nem gostava. Falar com os outros, odiava isso aí. Pra mim eu ficava em casa, enfurnado. Que era a melhor coisa do mundo pra mim. Aí eu vi o cara sendo usado por Deus. Pegou o microfone, fez meia dúzia de brincadeira, foi usado por Deus para trazer a palavra e depois Deus usava ele.
Léo, Deus usava ele, tá? Quebra a tua religiosidade, pelo amor de Deus. Tudo tem um propósito de Deus, gente. Tudo tem um propósito de Deus. Se Deus não tivesse me mostrado aquele cara, eu jamais estaria vivendo meu chamado hoje. Aí vocês não conseguem entender. Tira Deus de dentro da caixa, faz isso pra vocês. Deus tem os seus lugares para usar as pessoas. Deus tem as suas pessoas em seus lugares, e assim sucessivamente. Eu creio que Deus pode levantar alguém dentro de um centro totalmente contrário ao Evangelho para despertar o desejo em alguém que vai viver um chamado no Evangelho e assim por diante. Às vezes a pessoa vê um espírito de adivinhação e fala, eu quero fazer isso. Aí Deus resgata ele para a igreja, aí ele vai querer ser usado em profecia, ele vai querer ser usado na palavra, e agora ele foi para o caminho certo. E através da alma daquele que foi para o caminho certo, ele ganhou muita alma para Jesus. E como é que você vai falar que é o diabo que fez isso? Léo, você está falando que Jesus usou o moço? Jesus usou a oportunidade do moço estar ali, naquele momento, para despertar o desejo e levar o moço para o caminho correto. É isso que Jesus fez. Entenderam? Falei para você tirar Jesus da caixa. Ó, Jesus pode usar a natureza para falar com você e comigo. Jesus pode usar os animais para falar com você e comigo. Jesus pode usar uma criança para falar com você e comigo. Jesus pode usar um bêbado para falar com você e comigo. Jesus pode usar qualquer coisa. Fala, varão. Ela foi no terreiro, né? A menininha chamou ela para ir na igreja, ela era do terreiro. E a menininha chamou ela para ir na igreja, ela falou assim, quando você for no terreiro comigo... Eu vou na igreja com você. Aí o que aconteceu? A menina foi no terreiro, mas antes dela ir no terreiro, ela perguntou pro pastor se podia. Se é um pastor religioso, ele vai falar o quê? Chama sua mãe e seu pai, vamos ter uma conversa séria. Que terreiro? Perdeu a noção? O pastor disse, vai. Quando chegou no terreiro, o que aconteceu? As entidades não conseguiam desempenhar o que elas desempenhavam sempre. E aí, foi despertado na Sandra, tipo, qual é o Deus que essa menina serve que é maior do que o meu? Quero vê-lo também, quero servi-lo também. Então, irmãos, entenda, Deus pode fazer muitas coisas com um propósito genuíno. Hoje essa moça prega para muita gente. Essa moça tem muito seguidor. Deus usa muito ela. Então tira da tua cabeça qualquer hipótese de Deus não estar em tal lugar, em outro lugar, tá bom? Deus usa das oportunidades para desempenhar o que Ele precisa desempenhar, na pessoa que Ele quer desempenhar. Não é até a pessoa aceitar, tá? Mas Ele vai dando oportunidades. Durante a vida dessa pessoa Ele vai dando oportunidades. Bom, vamos lá. O chamado sempre esteve aí, mas ele não chama a sua atenção até ele receber lenha. Quando eu vi aquele cara pregando lá, falando, chamando o povo lá na frente, o meu coração quis fazer aquilo também. Mesmo sem eu saber que eu gostava disso, eu pensei comigo, eu fiz uma oração dentro da minha cabeça sem saber. Eu falei, eu quero fazer o que esse moço faz. Só que eu pensei assim, só que eu quero fazer isso aí pros ricos. Tipo assim, eu quero palestrar pros ricos. Na verdade, eu queria falar pro povo, é isso que eu queria. Eu tinha um desejo de falar para pessoas, sem saber que eu tinha esse desejo, porque eu era muito tímido. Que é o que eu falei para vocês, irmão. Eu ficava dentro do quarto fechado, não falava com ninguém, não conversava com ninguém. Então, ali o meu chamado recebeu lenha, sem eu saber. Eu nem sabia que Deus tinha me chamado para isso. Então presta atenção. Léo, eu não sei o que Jesus me chamou para fazer. Vou sair catando lenha. Vou na igreja X, na igreja Y, vou no terreiro X, no terreiro Y. Vai, pode ir, vai. Você vai ver o que vai acontecer com você. Gente, vocês estão fora da caixa, tá? Vocês estão num curso, um treinamento de obreiros. Vocês sabem onde vocês podem ir, vocês sabem quem vocês podem assistir. Diferente. Tá bom? Depois vocês vão falar que eu falei para vocês nos lugares aí. Presta atenção. É Ele quem move os ministérios. Se o fogo apagar, o ministério, entre aspas, morre. Presta atenção. Depois que o fogo foi atiçado pela lenha pela primeira vez, se você parar de jogar lenha nele, Léo, o que é a lenha? Vocês vão aprender o que é a lenha. Não é que ele morre, o chamado está aí. Mas ele fica tão baixo, que aquilo já não te impulsiona mais. E você deixa o chamado de lado.
o fogo começa a ficar tão fraquinho, tão fraquinho, tão fraquinho, que aquilo já não te incomoda mais. E você vive a sua vida como se ele não tivesse ali mais. Léo, isso significa o quê? Significa que você tem que pôr lenha no fogo. Como é que eu ponho lenha no fogo? Você foi chamado para pregar, você tem que ver alguém pregando. Você tem que ler Bíblia. Vou mostrar para vocês o que é lenha aqui. Se você foi chamado para profetizar, você tem que ver alguém profetizando. Você tem que buscar os dons de profecia, de palavras de conhecimento, sabedoria. Isso é pôr fogo no chamado. Léo, mas eu tenho que ver e ter uma inveja santa. Não! Pelo amor de Deus. Você tem que ver aquilo lá e falar, eu quero fazer isso aí também. É isso que é a lenha. Entenderam? Vou contar o segredo para vocês, hein? A lenha tem vários níveis. Se você prega como fulano, presta atenção, você prega de um jeito. Você quer subir aqui. Você tem que assistir pessoas que passaram por esses níveis. Léo, eu posso assistir esse direto? Pode. Léo, você está falando que eu tenho que pregar igual fulano? Não! É a lenha que você precisa. É a inspiração que você precisa. Todas as pessoas que chegaram em algum lugar se inspiraram em alguém. Sim ou não? Tainá, ô Milton, melhor estar aí perto. Acende a luz aí do fundo para mim, por favor. Olha, de primeira, varão. Podemos dizer que o fogo é o amor pelo ministério ou o cargo que Jesus te deu. Cuidado, viu? Porque Jesus vai cobrar que essa fogueira esteja queimando dentro de você quando você se for. Dói, né? Irmão, deixa eu contar um negócio aí. Depois que você está salvo, Jesus quer saber o que você fez, o que ele te deu. É isso, só isso. Você vai subir lá, você já está salvo. Aí ele vai falar assim para você, ó, deixa eu ver o fogo que está queimando aí dentro. Deixa eu ver se você alimentou o fogo que eu te dei. Presta atenção, eu vou te falar uma coisa. Todos os 5 ministérios brotam do altar. E a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Se você deixar o fogo apagar, você deixa o ministério morrer e o altar não é mais para você. Ixi. Lê demais, né? O que tem de gente em cima do altar com o fogo apagado na igreja do Brasil e do mundo, não está escrito. Vou falar de novo, hein? Se você deixou o fogo morrer, não ouse subir no altar. Porque o mesmo fogo que dá vida é o fogo que mata. Presta atenção. Léo, o altar não é santo. Não é mesmo. As coisas não são santas. Santas é quem está lá em cima. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se você estiver em cima de um altar sem fogo, o seu ministério já morreu faz tempo. Léo, como é que eu sei quem está em cima do altar com fogo ou sem fogo? Tem que ver se a pessoa põe lenha. Agora a pessoa sobe no altar, ela não se preocupa em ler Bíblia, ela não se preocupa em orar, ela não se preocupa em fazer um jejum, ela não se preocupa em assistir uma pregação, ela não se preocupa em assistir alguém louvando, ela não se preocupa em adorar a Deus, ela não se preocupa em nada, não tem nada nesse fogo, só o princípio dele. O ministério já morreu faz tempo. Presta atenção que eu vou te falar. Se alguém me desse uma oportunidade, e eu soubesse que o meu fogo está apagando, eu não aceitaria. Porque eu vou subir no púlpito, eu vou mais atrapalhar do que ajudar. Entenderam? Sim ou não? A lenha. Anotem. Vocês vão sair daqui pegando fogo, eu vou jogar lenha nesse fogo aí. Tudo que alimenta o fogo, começando. A lenha serve para alimentar o fogo e torná-lo perceptível. Quem já viu alguém assim, pastor, 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 pastor? A pastor vem, fala, estrupício. Cadeira, viu gente? Não posso falar isso para você.
Põe eu para pregar, pastor. Põe eu para orar, põe eu para fazer alguma coisa. Presta atenção no que eu vou te falar. Se o teu fogo estiver alto, você não precisa pedir nada para ninguém. Ah, se fosse eu notava. O fogo só torna perceptível se ele estiver aceso e forte. Se você não põe lenha no fogo, não precisa pedir nada para ninguém. Ou melhor, se você põe lenha no fogo, né? Você não precisa pedir nada para ninguém. Por quê? Porque o pastor vai ver o fogo em você. E Jesus vai dar a oportunidade para você através dele, ou através de quem está dirigindo o culto, sei lá, qualquer pessoa. Não se preocupe em pedir a oportunidade, se preocupe em colocar lenha no fogo. Entenderam? Vou contar outra coisa para vocês. Falo ou não falo? Vou falar então, hein? Vou falar mesmo? Pensamento religioso não vai manter não, né? Todas as vezes que você for usado por Deus, após ser usado, você precisa pôr lenha de novo no fogo. Porque quanto mais o fogo queima, mais a lenha apaga. Apaga no sentido tipo, diminui. Quando Deus te usar muito, você vai ter que pôr muita lenha de novo aí. Eu falei para vocês que vocês estavam entrando num ciclo sem fim e num lugar sem volta. Presta atenção em mim. Aquele cara que prega mediano, ou melhor, que é usado por Deus mediano, esse cara está num nível de lenha constante. Entenderam? Aquele cara, por exemplo, desde quando você conhece ele, ele prega daquele jeito. A lenha que ele põe no fogo dele é sempre a mesma. Ele não aumenta 5 minutos a mais de oração, ele não ora um pouquinho, ele não jejua um pouco mais, ele não assiste um pouco mais de pregação, ele não adora a Deus um pouco mais, ele não se capacita com um livro, ele não se capacita com um curso, ele está sempre do mesmo jeito. Porque a quantidade de lenha que ele coloca é a mesma todas as vezes. Quanto mais esse fogo queimar em você, mais Deus vai te usar. Só que mais você vai ter que manter essa lenha para Deus te usar na mesma intensidade de novo. É por isso que quanto mais usado, quanto maior a graça sobre você, quanto mais Deus te usa, maior o preço que você tem que pagar no secreto. Quer crescer um golinho mais? Bota um pouquinho mais de lenha. Léo, mas eu fiquei 1 semana orando e jejuando para pregar. Deus me usou como nunca me usava. Muito bem. Agora, se você quiser que Ele te use mais do que isso, você fica mais tempo. Vou contar um segredo para vocês. Cuidado esse negócio de estudar só em cima da prova, viu? Estudei, prova é amanhã, eu vou estudar hoje. Deus não gosta desse tipo de gente, não. Presta atenção. Vou pregar amanhã, eu vou estudar hoje. Não! Não dá tempo de você pôr lenha aí, filho. Você tem que pôr lenha todos os dias. É por isso que vocês precisam ter uma rotina com Deus. Você tem que estabelecer, presta atenção no que eu vou te dizer, os homens da fé, quem já leu o livro Os Heróis da Fé? Os heróis da fé, todos tinham uma rotina com Deus. De tal hora, ora, de tal hora faz aquilo, de tal hora faz assado, cozido, assim por diante. Porque eles estavam colocando lenha. Se eu colocar lenha hoje, Deus me usa hoje, eu paro de colocar lenha, quando Deus for me usar de novo, a intensidade vai diminuir. Eu estou falando para vocês o que eu vivo, tá? Estou ensinando vocês. Léo, mas eu só tenho 1 hora por dia para orar, para fazer isso, para fazer aquilo. E agora? O que eu faço, Léo? Que hora você acorda? Ah, você acorda às 7. Acorda às 6. Então tem uns relógios aí que desperta, 4h30, 4 horas, 6 horas. Ô Léo, mas aí eu vou ficar muito cansado. Eu dormi mais cedo, né? Não gosto de ficar 1h30 na Netflix, celular, vendo não sei o que não deve. Ó, tesoura. Quer ser usado, varão ou varua? Paguem o preço. A graça
é para ser salvo. Para ser usado tem que pagar o preço. Uma vez, eu falei assim para Deus, por que você usa tanto esse cara, se eu não vejo nunca esse cara orando, esse cara jejuando, esse cara só posta coisa comendo, fazer isso aí também. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Você não conhece o secreto dele. Ninguém posta o secreto, irmão, só se for para desaparecer. Cuidado, irmão, às vezes você acha que a pessoa não faz nada, está buscando mais que você, 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais. Muito bem. Vamos lá. A lenha pode ser adquirida de forma voluntária ou involuntária. E ela deixará o chamado, o fogo mais intenso. Léo, como é que eu vou adquirir de forma involuntária? Às vezes Deus coloca a lenha diante de você. Vocês vão ver isso. Bom? Às vezes Deus está falando com você, você está, ó. Deus está falando com você, você está aqui, ó. Amanhã, pai. Aí Deus pega, irmãos, bota um cara assim que você fala, meu Deus do céu, por que eu não busquei até hoje? É para mim estar orando, pregando igual ele, orando igual ele, louvando igual ela. Tá dormindo em pé, Deus está falando que você vai pôr lenha no fogo. Presta atenção. Exemplo de lenha. Sensibilidade espiritual é lenha. Vou explicar para vocês. Talento natural é lenha. Experiências espirituais são lenha. Contato com as coisas de Deus e contato direto ou indireto, no caso não presencial. Com a figura profética também é lenha. Vocês vão aprender o que é isso. Esse contato com as coisas de Deus é tudo isso que eu falei para vocês. Bíblia, oração, jejum, etc. Léo, por que sensibilidade espiritual é lenha? A gente vai ver isso na próxima aula, mas eu vou tentar adiantar para você. A próxima aula é sobre sensibilidade espiritual. Normalmente, a sensibilidade aponta a um chamado. Por exemplo, Léo, estava no meu serviço, estava lá de boa, comendo meu pãozinho com ovo, eu levei. Aí passou 2 de lá para cá, ou 2 daqui para lá. Rapaz, me arrepiei inteirinho. Até o dedão do pé arrepiou. Gelado, calafrio, ruim. Você é sensível. Todas as vezes que você tiver experiências com a sensibilidade, o seu chamado vai gritar dentro de você. Entenderam? Experiências espirituais e sensibilidade espiritual também é lenha para o seu chamado, porque às vezes você esquece que Deus chamou para fazer alguma coisa. Aí numa experiência, Deus te lembra, ô filho, ô Deus, por que vira e mexe me dá uma experiência com um demônio? Para ver se você desperta, acorda, dá um zoom. Experiências espirituais e sensibilidade também são lenha. Contato com as coisas de Deus. O que esses talentos naturais? Presta atenção, às vezes a pessoa tem uma facilidade muito grande de falar em público, ou tem uma dicção boa, ou aquilo que eu estava comentando de cantar também, de forma afinada ou não. Isso também pode apontar para aquilo que Jesus chamou para fazer. Lembrando que não é regra, tá? Canto bem, eu vou ter que louvar. Eu expliquei isso para vocês aqui no começo. Mas os talentos naturais também são lenha. Pessoas às vezes têm um fácil aprendizado. A pessoa, tudo que ela estuda, ela aprende. Então ela também, se dedicar nas coisas de Deus, capacita muito. Então isso aqui também é lenha. Bom? Presta atenção, a gente está caminhando para o final, tá? A figura profética. A lenha mais potente. Agora vou ter que falar. Todas as vezes que Deus quiser te usar em alguma coisa, Ele vai te apresentar alguém que já está sendo usado naquilo. Você é um notável. Léo, só apresentar? Não. Você vai ver a pessoa sendo usada daquela forma. Você vai sentir o mesmo desejo de ser usado daquele jeito também. Isso é figura profética. E aquilo vai te inspirar tanto
que vai trazer a motivação que você precisa para acordar mais cedo todos os dias para orar, para jejuar mais, para se consagrar mais, para fazer inúmeras outras coisas a mais. Presta atenção, hein? Isso aqui é importante. Quando chegar, faltou um R ali, né? O tempo do despertar de Deus, do despertar, vírgula, faltou uma vírgula, tá com fome, viu? Deus nos apresenta a figura profética. Isso não é uma regra, mas a maioria, Deus faz isso. A figura profética sempre vai mexer com o seu interior a ponto de você dizer, eu também quero fazer isso. Literalmente, é a lenha mais potente que o fogo pode receber. O primeiro contato com a figura profética, ele não só vai mostrar para você que há um fogo dentro de você que antes você não conhecia, como também aquela figura profética, a forma com que Deus usa aquela pessoa, vai despertar sempre em você cada vez mais a vontade de fazer naquele nível, de fazer daquela forma, naquela intensidade. Não é para você copiar a pessoa. Deixa eu explicar um negócio aí sobre transferência de unção. A gente vai chegar nessa aula, mas só para vocês poderem entender. Transferir a unção é pregar, ou louvar, ou fazer alguma coisa, na mesma graça que foi dada àquele que transferiu, no caso o transferidor, para aquele que está recebendo a transferência. Porém, você vai operar naquela graça com as suas características. Exemplo, eu profetizo do meu jeito. Se alguém receber o dom de profecia pela minha imposição de mãos, ela não tem que me copiar, ela tem que profetizar também, mas do jeito dela. E assim o reino avança. Entenderam? Não é para você copiar, para você se inspirar e deixar Deus te usar nas suas características. Porque Deus não precisa de robôs. Deus não precisa de várias cópias daquela pessoa e assim por diante. O maior erro do meu ministério foi eu querer fazer tudo que a figura minha profética fazia. Até o jeito de pregar, o jeito de falar, logo estava querendo andar do jeito da pessoa também. Não é para você fazer isso. É para você ser você e usar aquela mesma unção, naquela mesma graça para operar naquela mesma frequência. Entenderam? Exemplo, os 12 discípulos de Jesus, cada um tinha suas peculiaridades. Eles fizeram milagre como Jesus, eles pregaram o evangelho como Jesus, eles fizeram muitas coisas como Jesus fez, mas do jeito deles. Entenderam? Lê o que é figura profética. Deus nos mostra alguém semelhante à forma com que Ele quer nos usar, para aprendermos e colocarmos combustível, ou seja, lenha no chamado. Se você já sabe a sua figura profética, se for uma pessoa de longe, você não pode parar de consumir as coisas dessa pessoa. Léo, eu estou idolatrando ela. Não, eu estou te ensinando a crescer no ministério. Se você quiser pegar, você pega. Se você não quiser pegar, você não pega. É porque Deus quer te usar daquela forma. Você precisa absorver aquela atmosfera e aquela frequência. Vocês vão aprender muita coisa sobre atmosfera e frequência. Quem acha errado sair aqui do Brasil ou aqui de Grama, em tal lugar, ver tal gente, ou absorver tal frequência? Se você acha errado isso, você não entende nada de frequência. O que é frequência, Léo? Frequência é a graça, ou melhor, a intensidade daquilo que aquela pessoa carrega, a forma com que ela vibra no mundo espiritual. Para você que não sabe, o mundo espiritual, as pessoas vibram, tá? Quando eu saio no espírito, tudo mexe. Por exemplo, isso aqui, ó, se eu tivesse um espírito, ele estaria assim, ó, parado, mas assim, ó, vibrando. Porque ele emana uma frequência no mundo espiritual. Todas as coisas emanam uma frequência. Por quê? Porque tudo foi criado com uma única matéria-prima, que é o Espírito de Deus. Quando Deus disse, haja isso, haja aquilo, aquilo é a matéria-prima da criação de todas as coisas. É por isso que tudo tem vida, mas você não consegue ver. No mundo espiritual você vê. Tudo emana uma frequência. Léo do céu, que papo de coach que você está falando aí. Vou explicar um negócio para vocês. Tem coach que sabe mais que pastor sobre o mundo espiritual. Tem? Se você estudar, você vai aprender. Frequência é uma forma de falar. Você pode falar vibração também, tá bom? Então assim, ó, todas as vezes, sem exceção, que eu saí em espírito, todas as coisas tremiam. Todas. Parede tremia. Ficava parado, mas tremia.
Tinha umas coisas que eram um pouco mais abusadas, que andava dançando, umas estátuas, umas coisinhas, mas um dia eu conto esse testemunho pra vocês, tá? Então assim, para vocês poderem entender, existem atmosferas que a pessoa recebeu de Deus e ela transforma a atmosfera. Se você estiver inserido ali, você consegue absorver da mesma graça. A pessoa nem precisa colocar a mão na tua cabeça. Dá para pegar isso também de forma online. Nossa, vocês estão fazendo uma cara. Ai, ai, presta atenção que eu vou te falar. A transferência de unção não é só colocar a mão na cabeça. Você consegue receber de forma online. Quem já viu aquela frase assim, ó? A unção que eu respeito, eu atraio. É verdade. Você atrai. Se você estiver num ambiente de uma pessoa que você admira, e aquela pessoa mudar aquela atmosfera, e você estiver inserido ali, mesmo que você não perceba, o seu espírito está recebendo vibrações daquela pessoa. Você está recebendo frequência daquela pessoa. É por isso que, quanto mais carregado o ambiente que você for, pior você fica. Principalmente se o ambiente que você estiver, você não é líder de nada ali, você não manda nada. O mundo espiritual respeita cargo, no sentido não de autoridade, no sentido assim, ó, presta o que eu vou dizer. Dá um exemplo, tá? Vamos supor que você foi contratado para trabalhar numa empresa em que o teu patrão é o diabo em pessoa, irmão, é o anticristo, tá aí, já nasceu, é ele. Um exemplo, tá? Um exemplo. Vai falar com teu patrão anticristo que você vai assinar o contrato de ir embora amanhã. Contrato de demissão. Irmão, ele é o líder do ambiente. E por ele ser o líder, você pode ter Deus o quanto você quiser. O ambiente é dele. O que ele emana no ambiente prevalece. Então, se você pisar lá, como a frequência dele é diferente da sua, isso vai desgastar você. Sem que você perceba. Você vai ficar mais cansado, menos disposto. Isso pode ser que te deixe doente, mexa com o seu sistema imunológico. Estou falando coisa séria aqui. Léo, isso significa que eu tenho que sair do meu trabalho? Não, isso significa que você precisa se revestir da armadura do cristão. Eu falei para vocês orarem aquilo lá todos os dias. Porque aí, mesmo que você adentre nessa atmosfera, a vibração da frequência não te atinge, porque a armadura te protege. Não só a armadura, mas o sangue de Jesus também. Ah, Léo, eu sou crente, eu não tenho que orar nada, porque você não conhece o poder da palavra. Você precisa se cobrir todos os dias do sangue do Cordeiro e todos os dias da armadura do cristão. Quando você faz isso, no mundo espiritual, você está sendo coberto por o que você está pedindo. Se você não faz, você não está sendo coberto. Entenderam? Essa é a diferença de uma pessoa que entra no ambiente e sai normal e de a outra que entra e sai totalmente destruída. Ah, é que eu sou mais sensível. Talvez. Tá bom? Entenderam? Então presta atenção. Não julguem a pessoa que vai em tal lugar buscar tal coisa. Às vezes Deus está falando para ela ir. E eu já vi testemunho de pessoas que saíram, foram, receberam o que Deus fez, disse que é para elas irem receberem. Por exemplo, existe um evangelista, eu vou mostrar para vocês depois porque o ministério dele é muito bonito, que Deus falou para ele, eu preciso que você vá em tal lugar, que eu vou colher, presta atenção, Deus falou para ele, eu vou colher o líder daquela igreja, e ele é um evangelista. Só que da mesma unção que está sobre ele, eu quero que você adquira. Então ele precisa orar por você, que vai ser só orar e eu vou colher. Ele pegou o carro, foi até o aeroporto, pegou o avião, foi até o país que Deus falou com ele. Chegou lá, o líder orou para ele. O líder não sabia que ele ia, tá? O líder chamou ele lá em cima, no púlpito, orou por ele, transferiu a unção e o chamado, e ele disse exatamente essas palavras. Eu estou te transferindo o que Deus me deu, porque Deus está mandando eu te dar. Deu para ele, não passou pouco tempo, Deus escolheu esse moço. Então cuidado com o que você acredita. Deus está fora da caixa. O Benihim, ele foi ungido pela Kathleen Kuhlman, né? Na verdade, ele não conseguiu receber a oração dela, mas ele se espelhou nela. Ele foi ver ela. Ó, o amor, se você ler Bom Dia Espírito Santo, Bem-vindo Espírito Santo,
Você vai ver o amor que ele tinha no Espírito Santo Benihim. Então até que todos os livros dele vai dizer, não entristeçam o Espírito Santo. Com quem que ele aprendeu isso? Com Kathleen Kuhlman. Mesmo ela não colocando a mão na cabeça dele, mesmo ela não fazendo nada nele, ele absorveu tudo que aquela mulher carregava só de respeitar a unção que ela carregava e de frequentar os mesmos ambientes que ela estava. Vocês entenderam o poder disso? Cara, é muito forte. Se vocês entenderem isso, vocês vão... Não pode soprar mais. Vamos lá, está no final já. O chamado segundo a Bíblia, vai lá, se você anotava, peculiaridade definitiva. O que é isso? É o que vai distinguir o que o cara é e o que o cara não é. Os apóstolos são implantadores de igreja. O cara tem prazer em abrir igreja. Ele abre uma aqui, tem 10 membros, ele não está nem aí, já quer abrir outra aqui de 15. Logo aquela de 10 já enche, ele vai já abre outra lá na frente. Aí essa daqui de 15 já abriu também, já encheu também. Esse cara tem prazer em colocar a igreja na terra, é o apóstolo. E ele não põe só a igreja, deixa Deus dar lá não, viu? Ele põe a igreja, ele levanta um pastor para a igreja, ele levanta o corpo de obreiro para a igreja. Esse cara foi ungido para isso. O profeta, sensíveis às formas com que Deus fala, é a peculiaridade definitiva. Os pastores são líderes e governantes da igreja. Quem acha que pastor não tem que saber administração está muito errado, muito, não é pouco, não é muito, tem que saber administrar, senão quebra a igreja. Não só financeiramente, estou falando em governo, cargos. Quem que escolhe lá os ministros da fazenda, não sei o que, é o líder. Mesma coisa na igreja. Os mestres, eles são ensinadores por excelência. Tem um testemunho de uma pessoa que eu acredito, que eu sigo, que ela falou assim, quando eu ia no culto de ensino desse fulano, enquanto ele ensinava, a minha boca sentia gosto de mel. Esse é a maior prova que o cara tinha chamado de mestre. Ele ensinava e a presença do Espírito Santo se manifestava através disso, como se as palavras que ele estava ensinando estavam sendo engolidas, absorvidas por esse moço. Os evangelistas, eles são ganhadores de alma. Dá uma olhada ali, acho que tem, irmão. Deixa eu ver. Aqui, ó. E na portinha. Léo, significa que o pastor não ganha alma? Significa que o profeta não ganha alma? Claro que não. É a peculiaridade definitiva. O cara tem isso como motivação. Você fala para ele, vamos pregar o evangelho em tal lugar, lá tem um monte de alma para se converter. Ele vai, ele dá um jeito de ir, mas ele vai. Tem um ministério de socorro, a gente já leu isso aqui, tá? Eles são ajudadores por excelência. Então esse cara é assim, o pastor liga para ele 3 horas da manhã e falou, aconteceu uma coisa aqui na igreja, você pode me ajudar a resolver? Vou, com o maior prazer, vou. Tem uma graça sobre ele para isso. E o ministério de governo, administrador de pessoas e coisas por excelência. Vou dar um exemplo para vocês. Quem que tem que ter ministério de governo na igreja? Os líderes. Líder de jovem, regente, tesouraria. Tem que ter ministério de governo. Não pode pôr qualquer um, não pode. Vai dar zebra. Então, irmãos, o que o pastor fala muito, que a gente bate muito? A pessoa lê a Bíblia, lê só o que ela quer. Só que tem muita coisa na Bíblia que a gente não lê e não sabe. Por você não saber, você age na negligência e você paga a consequência da negligência. Então, às vezes, você não sabe, mas tem gente que foi chamada para governar, ué. A pessoa é especialista em dar ordem, não tem medo de falar com ninguém, fala com autoridade, coloca as coisas em ordem, faz do jeito certo, distribui do jeito certo. Próximo, vocês já estão morrendo de sono. Vamos ler a figura profética aqui para nós terminar. Para vocês verem que eu não estou falando mentira. Êxodo 33, 11. Vou acelerar, tá? Não lê. Isso aqui vai mostrar que Josué era a figura profética de Moisés. Esse versículo vai dizer que todas as vezes que Moisés entrava na tenda para falar com Deus, Josué ficava próximo dele. Lado de fora, mais próximo, prestando atenção em tudo que ele fazia. Porque ele era discípulo de Moisés. Ele nem sabia, mas ele ia suceder Moisés. Enquanto todo mundo ficava com medo de Deus, da voz de Deus,
quando Deus mandou Moisés subir no Monte Sinai, que caía raio do céu, que tremia tudo, o povo falava, não, vai ao céu, não, vou ficar aqui embaixo, está muito medo isso aí. Só que enquanto o povo estava com medo, Josué estava se aproximando. Uma coisa para você, eu vou falar uma coisa para vocês, você não estava. Enquanto você está com medo, Josué está se aproximando. Aí depois você vai falar que Jesus te esqueceu. Léo, eu estou com muito medo disso. Tem gente fazendo jejum, tem gente orando, tem gente se consagrando. Ele está se aproximando. A hora que Moisés morrer, Deus vai chamar você que está com medo? Vai chamar Josué. Depois vai falar que Deus esqueceu de você, hein? Noemi e Ruth. Foi por conta de Noemi que Ruth se converteu, tá? Depois vocês lêem esse versículo. Ela disse assim, ó, agora que eu não tenho mais nada para te dar, Ruth, a Noemi falou para Ruth, porque os maridos morreu, os filhos da Noemi morreu. Aí ela falou assim, agora que eu não tenho mais nada para te dar, pega tuas coisinhas, volta para tua casa, vai tocar a tua vida, eu vou tocar a minha, porque você não vai ter vantagem nenhuma aqui mais não. Só que enquanto Ruth estava com Noemi, ela viu a mão de Deus sobre os crentes, naquela época, no caso os judeus, né? E ela falou assim, não senhora, aonde você for eu vou, o teu Deus agora é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Então ela se converteu por causa de Noemi, ó. Virou discípula. Elias e Eliseu, depois vocês leem, a Bíblia vai dizer que Eliseu se tornou sucessor de Elias. Tanto na parte profética, né? Quanto na parte aí de milagres. Você vê que ele fez o dobro de milagre de Elias. O último milagre foi morto, mas fez. Tem gente fazendo milagre morto e o ser vivo não faz. Pode falar de novo ou não? Tem gente que está sendo usado por Deus morto, você que está vivo não é. Oh, que pena. Vai chegar lá em cima e Jesus vai falar isso aí para você. Vai falar assim, ó, caiu um defunto no caixão de Eliseu, ressuscitou. Você com vida aí, rapaz, com saúde. O que você fez para mim? Ai, vocês estão rindo, né? Jesus e os 12 discípulos, tá? Isso está em Marcos 3, 13 e 14. Barnabé e Paulo. Tem gente que acha que Barnabé foi discípulo de Paulo. Contrário. Lê aí para mim. Atos 9, 27. Quem vai ler? Só esse aqui, só. Gente, vocês estão morrendo em pé, não pode ficar doido. Não, 3 semanas sem curso, agora não existe essa hipótese mais, tá? No máximo um sábado sem. Já perderam até a toada, o fogo está apagando. Lenha, lenha. Pode ler, Lucas. Então, Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos, ele se encontrou como um caminho que ele irá ao Senhor. E ele lhe falará, e como em Damasco falará claramente no nome de Jesus. Barnabé que apresentou Paulo aos discípulos. Barnabé instruiu e guiou Paulo por um bom tempo. Aqui é Paulo para Timóteo, tá? Timóteo foi discípulo de Paulo e Tito foi discípulo de Paulo. Discípulo, estou falando em outra linguagem, mas são as figuras proféticas. Moisés, figura profética para Josué. Josué foi despertado, chamado, vendo Moisés agir. E assim sucessivamente, tá? Ruth para Noemi, Eliseu para Elias, os 2 discípulos para Jesus, Paulo para Barnabé, assim por diante, tá? Então, o segundo ali foi despertado pelo primeiro. Conselhos importantes sobre o fogo, a lenha, esse é o último slide. Sobre o fogo, a lenha, a figura profética. O fogo. O que é o fogo? Ah não, vou guardar minhas coisas, vou embora. É o chamado, muito bem, o fogo é o chamado. Se ele já for perceptível, precisamos encontrar a figura profética. Do contrário, precisamos de mais lenha para torná-lo mais intenso. Às vezes não tem ninguém, Deus não te apresentou ninguém. Não quero fazer nada, Deus, por enquanto. Não vi ninguém do jeito que eu quero ser usado ainda. Então você vai pôr lenha no teu fogo. Se você encontrou a figura profética, você não pode se afastar dela. Não pode. A não ser que Deus te apresente outras, tá? Eu não falei isso para vocês, mas cada etapa do teu ministério, Deus vai apresentando pessoas novas que vão te inspirando e assim por diante. Você não precisa abandonar a primeira, mas cada fase do teu ministério você vai estar mais atrelado a uma certa pessoa. Eu quero operar dessa forma agora, que Deus vai modulando isso para você. Deus vai te moldando para aquilo que Ele quer que você faça. Próximo passo, a lenha. Quanto mais lenha for colocada, maior e mais forte fica o fogo.
Não importa qual nível você esteja em relação ao chamado, sempre coloque lenha. Bota lenha, bota lenha. Próximo. Figura profética. Ó, essa figura, ela pode se apresentar como fogo perceptível ou imperceptível. Por exemplo, no meu caso, eu nem sabia que Jesus tinha me chamado para fazer. Então, o fogo ainda é imperceptível, eu nem sabia meu chamado, e Deus apresentou uma pessoa, e aquilo despertou o chamado em mim. Na verdade, ele já estava ali, mas ele recebeu lenha, tá bom? E ela pode se apresentar, às vezes, com a pessoa que já sabe o que ela vai fazer. Então, o coração dela já inclina para aquilo, e Deus mostra uma pessoa para ela que ela fala, não, eu quero ser usado como essa pessoa, e eu vou me inspirar nela. Se Deus já mostrou a sua figura profética, não a copie. Eu falei isso para vocês aqui. Aplique a transferência de unção e deixe o Espírito Santo usar você nas suas características e peculiaridades. Léo, eu posso aplicar a transferência de unção sem a pessoa saber? Claro que você pode. Se você respeitar aquela unção, você vai atraí-la. Entenderam? Não é idolatrar a pessoa. Respeitar a unção é ter reverência a ela. Vou falar de novo. Respeitar aquela unção é ter reverência a ela. Eu expliquei para vocês que reverência é total atenção a alguma coisa. Reverência na oração, você vai somente orar, não vai se distrair com nada. Reverência no jejum, você vai estar em período de consagração, você está respeitando o jejum. Reverência à figura profética, você tem total atenção naquilo, você não se distrai. Eu vou assistir uma pregação da minha figura profética, eu não fico com o celular do lado, eu não fico me distraindo, você não vai absorver nada desse jeito. Então entendam algo, isso aqui, presta atenção, eu vou te falar para vocês, isso aqui foi o que fez eu avançar muito rápido no meu chamado, muito rápido. Eu entendi isso cedo, Deus me mostrou a figura profética, Deus foi trocando as figuras, eu fui botando lenha, eu fui assistindo, eu fui acompanhando, eu fui vendo o que funciona, o que não funciona, o que funcionava eu aplicava, o que não funcionava eu descartava. Vocês acham que toda figura profética vai vir 100% perfeita? Não vai, tem defeitos, você tem que tirar, você tem que lapidar, você tem que ver o que funciona para você, a igreja que você está, o chamado que Deus te deu, é tudo isso, gente. Entenderam? Não coloque Deus em uma caixinha. A única regra do agir de Deus é a palavra. Vou contar um outro segredo para vocês, hein? Presta atenção, que esse é profundo. Existe uma coisa, uma única coisa que Deus não é capaz de fazer. Léo, peraí que antes você falava, vou levantar da cadeira e vou embora. Que história é essa que a Bíblia diz que nada é impossível para Deus? Só uma coisa que Deus não pode fazer. E Ele mesmo disse que Ele não pode fazer. Quebrar a palavra. Deus não vai quebrar a palavra. Se você souber disso, tem muita coisa que você vai descartar já que não é Deus. Se houver alguma coisa que vai contra a Bíblia, não é Deus. Se houver alguma coisa que vai contra o que Deus falou, não é Deus. Às vezes Deus não falou na palavra, mas Deus falou com você. Às vezes Deus fala com você e vem alguma coisa contra aquilo que Ele falou com você, não é Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo para você entender, tá? Deus falar assim para você hoje, você sabe que é Deus, pegue as suas coisas, mude de cidade, eu quero te usar aqui agora, ó. Aí vem uma pessoa do reteté, para na tua frente e fala, você, estou vendo, você não deve sair desse ambiente, que Deus ainda tem muito para fazer com você, e dá 2 rodopeio. Não é Deus. Ela não falou nada que não está na palavra, mas ela falou algo que vai contrário ao que Deus falou com você. Entenderam? Isso é muito importante. Por quê? Porque a maioria dos profetas hoje, eles sabem essa história da palavra. Tem uns que é os mais perdidos de tudo, eles falam as coisas contra a palavra mesmo. Esse daí, chegou, você já sopra que cai. Ó, mas às vezes a pessoa não vai falar nada que é anti-palavra, mas vai falar alguma coisa para você que está contra o que Deus falou com você. Não é de Deus. Entenderam? Isso é muito importante vocês saberem. As pessoas acham que Deus só fala pela palavra. Não fala só pela palavra. Deus pode dar um sonho para você, que fique claro o que Ele quer que você faça. E aí vem uma pessoa e vem te confundir tudo a cabeça. Deus não é Deus de confusão. Está claro já o que Ele falou com você. Levantou fulano, levantou ciclano. Pode vir quem quiser. Se Deus falou comigo alguma coisa, é isso e ponto final. Com você também. Estou dando um exemplo na qual que é a pessoa, terceira, primeira, segunda.
Estou dando um exemplo para mim, mas é com você também. Tá bom? Isso é muito importante, gente. Vocês souberem isso aqui, ó. Deus só não pode fazer uma única coisa: quebrar a palavra dele. Seja a Bíblia ou seja o que ele falou com você. Amém? Vamos levantar que eu vou pôr fogo nos vocês agora. Você está muito morto, credo. Fecha teu zoinho, dá a mãozinha para esse irmão que veio. Nós temos 10 minutos para fazer o pau quebrar. Presta atenção no que eu vou falar para você. Você não vai falar nada agora. Nada. Você não vai orar. Você não vai falar nada, nada, nada. Você vai só fechar o olho e ficar quietinho, tá bom? Vou ensinar um segredo para vocês. Agora é a hora que Deus vai falar com você. Vocês falam muito e não deixam Deus falar nada. Deus está cansado já. Tem uma hora que eu fico pensando, Deus, você fala demais na cabeça. Ou melhor, Deus falando para mim sobre ele, né? Não é Espírito Santo. Navegarei. Lembrei, gente. Gosto dessa versão aqui, ó. Fecha os olhinhos. O que você vai pedir para Deus agora? Para ele pôr lenha no fogo. Lenha no fogo. Pensamento. Você vai falar para Deus sobre o teu chamado, sobre o teu relacionamento com Ele, como é que tá. Quanto tempo faz você não botar lenha na fogueira? Se fosse você, eu pedia perdão por ter negligenciado o teu chamado até hoje. Se fosse você, eu pedia perdão pelas horas que você trocou de passar com o Espírito Santo para passar com outra coisa. E dizer para Deus, me dá mais uma chance. Eu quero só mais uma chance para fazer diferente. Só mais uma chance para mudar tudo. Só mais uma chance para o Senhor acelerar o meu chamado, a minha vida com você. Ainda de olhos fechados, eu quero ensinar uma coisa para você agora. Presta atenção, isso é muito importante. Eu preciso que você peça perdão de forma genuína e sincera para Deus. Preciso que você fale com o Espírito Santo, examine-me a mim, e aonde houver um pecado, que o sangue do sacrifício possa me limpar agora. Vai começar a vir na sua mente todas as vezes que você desagradou o Espírito Santo. Vai começar a vir na sua mente todas as vezes que você fez algo que não era da vontade de Deus. Às vezes que você pensou que você não estava nem fazendo mal para Deus, para Jesus ou para o Espírito Santo. Jesus está trazendo na sua mente agora. E te mostrando que ele ficou incomodado com isso. Só que o Espírito Santo de Deus está intercedendo por esse pecado hoje. Jesus está te limpando para que você acesse o trono, ainda de olhos fechados. Eu preciso que você mentalize do seu jeito o trono de Deus, a cadeira do seu jeito, o altar do seu jeito. Os anjos adorando do seu jeito. E eu preciso que você se imagine como uma criança, de joelhos dobrados diante do altar.
E nós vamos fazer algo profético agora. A Bíblia vai dizer que quando há adoração no altar, a fumaça da glória de Deus manifesta naquele ambiente. E eu preciso que você se imagine absorvendo essa fumaça agora. Pelas suas narinas, pela sua boca. Se você quiser puxar o ar e mentalizar que essa fumaça está entrando dentro de você, você pode. Ei, o Espírito Santo já te limpou. Você tem acesso ao trono. Ei, há um poder de Deus sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Se imagine de joelhos dobrados no trono e absorvendo a energia daquele ambiente e absorvendo a fumaça daquele lugar. Espírito Santo de Deus, como um intercessor do seu povo, eu oro agora, Pai, para que os teus filhos diante do teu altar sejam revestidos da tua presença, da fumaça da tua glória. Enche os teus filhos, Jesus, de ânimo e de motivação de novo, de força. Coloque as tuas duas mãos na sua cabeça, ainda de olhos fechados. Senhor, os teus filhos estão diante do trono, pedindo ao Senhor, para que coloque mais lenha na fogueira. E aonde é um chamado que achou que tinha morrido, aonde é alguém que achou que o Senhor não ia fazer mais nada com a vida dele ou com a vida dela, Senhor, aonde é alguém que disse eu não quero mais, eu desisto, eu acho que isso não é para mim, nós oramos agora para que essa pessoa reconheça, Senhor, que há algo de ti sobre ela, sobre a casa e sobre a família dela. E nós te pedimos que da mesma atmosfera que está diante do trono, que o Senhor possa manifestar nesse meio, Pai, através do Espírito Santo de Deus. Ei, será que você pode contemplar Jesus sentado na tua frente? Será que você pode imaginar os anjos descendo e subindo diante do trono? Um altar de ouro. Eu preciso que você tente absorver essa energia. Senhor, deixe os teus filhos absorverem a energia desse ambiente. Ei, eu preciso que você haja pela fé agora, é pela fé. As visões espirituais começam assim, é no teu pensamento. Eu preciso que você puxe essa energia com as suas narinas, com a sua boca, eu não sei. Puxe essa energia e mentalize essa energia entrando dentro de você, diante do trono. Há uma energia de quebrantamento. O Espírito Santo de Deus está trazendo quebrantamento aos corações. Mantenha nesse ambiente. Senhor Jesus, libere sobre os teus filhos agora, Pai, visões espirituais, para que eles possam vislumbrar o chamado, aquilo que o Senhor chamou eles para fazer. Dê sinais agora, Pai. Eu te peço em nome de Jesus.
Libera sinais agora daquilo que o Senhor chamou eles para fazer. Essa pessoa que o Senhor chamou para pregar, que ela possa vê-la pregando, mesmo ela não acreditando. Essa pessoa que o Senhor chamou para orar, que ela possa ver ela orando, mesmo que ela não acredite. Resapataramanagasuri miandaramanagasurim miandaramanai. Resepeteremenegesuri miandaramanagasurim miandaramahai. Ramanchu cantaramanagasurim miandaramanagasuri miandaramahai. Ei, Jesus está mandando dizer para alguém: você é querida. Você é querido. Queira o diabo ou não, queira sua família ou não, Jesus te chamou e está mandando te dizer: ninguém precisa te amar se eu te amo. O meu amor é suficiente. Recepeteremenegesuri miandaramanagasurim miandaramahai. Resacataramanamanagasurim miandaramahai. Todas as decepções, todas as palavras contrárias que você ouviu nessa semana, todos os levantes do diabo, tudo aquilo que você escutou que doeu mais se você tivesse apanhado, Jesus está mandando te dizer: a minha glória está sarando as tuas feridas. A minha glória está sarando as tuas feridas. Não desista do que eu te chamei. Não desista do que eu te chamei. Não desista do que eu te chamei. Recepeteremenegesuri miandaramanamanagasuri miandaramahai. Toda decepção está sendo fechada agora. Toda palavra contrária está sendo cancelada agora. O diabo não vai vencer a guerra, diz o Senhor para vocês. Recepataramanagasurim miandaramahai. Será que você pode falar para Jesus que tem lenha para queimar aí? Coloca a mão onde eu disse que mora o Espírito Santo. Pode colocar. Fala para ele: Pai, se há um chamado aqui, bota a lenha agora. Bota a lenha agora. Tem lenha, tem lenha, tem lenha. Queima, 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 queima. Espírito Santo de Deus, aonde houver uma pessoa com chamado, queima agora, Senhor. Recepataramanagasurim miandaramanagasuri miandaramahai. Fogo. Eu ministro fogo do alto da cabeça à planta dos pés. Fogo, 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 fogo. Recepataramanagasurim miandaramanagasuri miandaramahai. Resequeteremenegesuri miandaramanai. Fogo, 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 fogo. Senhor, queima, Senhor. Queima 7 vezes mais. Mantenha seus olhos fechados. Não saia dessa atmosfera. Ei, eu estou olhando para vocês, eu estou vendo um campo. Há um campo muito verde, há um gramado que Deus me mostra. E eu estou vendo pessoas do mundo inteiro adorando a Jesus. Resacataramanagasuri miandaramahai. Queira vocês ou não, assim diz o Senhor para a igreja: se consertem, se ajeitem,
Andem em santidade. Senhor, libera uma porção de temor sobre essas pessoas que aqui estão. Ei, o arrebatamento está mais perto do que vocês imaginam. Olhem como as pessoas adoram a Jesus. Olhem como não há timidez, olhem como não há restrição. Olhem como elas não estão olhando se tem alguém vendo, se não tem ninguém vendo, se tem alguém agradando, se não tem ninguém agradando. É você e ele agora, não tem mais nada entre vocês. A volta do Cordeiro vai acontecer. Eu preciso colocar um louvor. Mantenha nesse mesmo adoração. Eles vão adorar a Deus agora nessa mesma sintonia que vocês estão. Hiramanagasuri miandaramanai. Esaramanagassuri miandaramahai. Mentaliza a grandeza de Deus. Mentaliza o poder do Espírito Santo. Ei, arrepio é normal sentir. A cabeça queimar, pegar fogo é normal. O corpo ficar mais quente é normal. O calor é normal. Vocês estão diante da promessa. Eu preciso que vocês mentalizem pessoas adorando a Jesus. E você no meio. Sem restrições. Sem impedimentos. Com um coração genuíno, sincero e verdadeiro. Não há nada entre você e Jesus. Ele é o autor de tudo. Ele é o criador de todas as coisas. Resaramanagassuri miandaramahai. Senhor, leva os teus filhos em espírito, Pai. Abra as visões espirituais, Senhor. Dê experiências espirituais. Eu estou ativando eles de novo. Ei, há um rei que te espera. Há alguém que não está ligando para os apelidos que você recebeu. Alguém que não está ligando para aquilo que você teve que ouvir. Há um rei que já te conhece e te espera. Há um rei Há um rei sentado no trono da graça. Será que você consegue mentalizar a Cristo agora? E mais nada? Ei, você não precisa fazer nada. O amor dele vai te constranger. Jesus te ama assim, viu? Se você tinha alguma dúvida sobre isso, Ele está mandando eu te dizer, eu te amo sim.
E eu vou mostrar para todo mundo que eu sou na tua vida. Não importa o que pensam de você. Não importa o que falaram de você. O meu amor por ti é suficiente. Jesus está curando corações. Senhor, eu ministro a cura sobre os corações agora. Eu ministro a cura sobre os corações feridos agora. Ei, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa agradar ninguém, diz o Senhor. Você não precisa provar nada para homem nenhum, para mulher nenhuma. Jesus está mandando dizer, você não precisa provar nada para ninguém. Você é o que eu sei que você é e ponto final. A partir de hoje você não se justifica mais. A partir de hoje você não gasta tempo tentando mostrar quem você é, ou se é certo, ou se é errado. Eu te justifico a partir de hoje, diz o Senhor. Fique calada, que Ele vai falar por ti. Jesus está fechando uma ferida no teu coração que foi aberta por pessoas da igreja, filho. Pessoas que se diziam da igreja. Fizeram com você algo que nem ninguém do mundo faz. Jesus viu, diz o Senhor. Eu vi, diz o Senhor para ti, não vai ficar desse jeito. Eu sou o Senhor da justiça. Senhor, eu blindo o coração do teu filho. Jesus sabe até como você reagiu. Jesus viu cada detalhe, tudo. E tudo que você fez foi por amor a Ele. Pai, eu libero o coração do teu filho, Senhor. Porque ele poderia ter respondido da pior forma possível que fizeram com ele. Eu não conheço, não sei o que ele passou. Mas a maior prova que ele carrega o Senhor é como ele respondeu. Eu abençoo ele. E eu determino que a partir de hoje, Pai, toda a justiça esteja sobre as tuas mãos. Porque só o Senhor sabe os detalhes daquilo que ele viveu. Eu entrego o chamado e o ministério dele sobre as tuas mãos. E libero ele para um tempo novo. Para que aquilo que estava apagado, aquilo que estava morrendo dentro dele possa voltar. Para que todas as esperanças que ele depositou, que pareciam ter se findado, volte à tona. Não acabou, diz o Senhor para ti, filho. Pode tirar o teu cavalinho da chuva, você não vai aposentar nada. Você não vai parar nada, diz o Senhor para você. Há um novo tempo que Jesus está liberando sobre ti e sobre a tua casa. Por conta da fidelidade do teu coração. E de como você respondeu à afronta do diabo. Não terminou, essa é a palavra do Senhor para ti. E há um tempo novo de preparação. Se prepare e se capacita. Porque Jesus ainda vai te usar. A Ele a glória. A glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele.
para sempre. Amém. Quão profunda a riqueza, o saber e o conhecer de Deus. Senhor, eu ministro sobre a tua filha o Espírito Santo. Que ela seja cheia do alto da cabeça à planta dos pés. Para que você saiba que você não está sozinha. Porque é isso que o teu coração clamou por esses dias. Que você estava sozinha. Senhor, libera sobre ela o teu Espírito, Pai. Para que ela seja cheia. Cheia, 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 cheia do poder de Deus. Para que ela possa lutar como o Senhor quer que ela lute. Para que ela possa ficar de pé como o Senhor quer que ela fique. E que ela saiba, Senhor, que Tu não abandonou. E ela não está sozinha. Senhor, eu ministro sobre ela o Teu Espírito Santo agora. Para que ela receba poder do alto para a missão e para a guerra. Seja cheia. Seja cheia de poder. Cheia, 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 cheia. Do alto da cabeça à planta dos pés. Enche ela, Jesus. De todo o teu poder e de toda a tua autoridade. A Ele a glória, para sempre, amém. Senhor, estou ativando os seus filhos de novo, para que eles possam viver algo diferente, que eles possam viver o sobrenatural. Eu estou ativando os seus filhos, Senhor, para que eles possam viver de uma forma santa, e agradar o teu chamado, agradar o ministério, e tudo aquilo que o Senhor colocou e depositou sobre a vida deles. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Eu ativo os teus filhos. Em o nome de Jesus, Pai. Que eles sejam ativados e cheios. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.